lero, 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 lero. Olá, estamos começando mais um Lero Lero e hoje um momento muito especial para a minha vida, para o nosso programa. A gente recebe um amigo, uma pessoa extremamente importante para São Gotardo, para o estado, para o mundo. Nós conversamos hoje com o Leônidas Oliveiras, meu amigo há muito tempo, que eu admiro bastante mesmo e que tem influenciado bastante a nossa vida da cultura, no turismo. Bem-vindo, Leônidas. Muito obrigado, muito obrigado. E a nossa trajetória é tão grande e longa, né? Porque nós já estamos aí já da meia idade para lá, né? Que inclusive, para quem não sabe, a Luciana, irmã do Hudson, é assessora-chefe da comunicação da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, trabalha comigo lá em Belo Horizonte. Minha irmã caçulinha. Caçulinha. E aí, para mim, não é minha caçulinha, não. Luciana está lá e é muito aquilo que a gente estava falando, né, Hudson? É a permanência de pessoas que a gente confia, que a gente tem amor, que a gente tem empatia na vida da gente, é extremamente importante, muito para a nossa saúde mental. Você conserva muitos amigos, né, Leônidas? A gente percebe, a gente tá falando do Carlos Antônio aqui, eu vi você com a Vavá ontem, né? Ali. Interessante isso, essa permanência que você fala. Isso é uma coisa muito bonita e importante na vida, né? Eu costumo pensar a amizade de uma forma. A gente tem duas famílias, né? Isso se diz no ditado e na sabedoria popular, né? A família de sangue e aquela família de alma, que você às vezes não nasceu na família, mas você escolhe. E a vida traz umas pessoas que têm muita identidade com você. Eu tenho muita dificuldade em. Eu adoro mudar, mas eu tenho muita dificuldade em deixar os amigos, que eu acho que você nunca deixa. Quando eu te vejo, por exemplo, é como se eu tivesse há 30, 40 anos atrás. É o mesmo sentimento. Esse sentimento de pertencimento, ele traz para todo mundo, eu acredito, tem pesquisa disso, Hudson, pesquisas internacionais que falam que aqueles que conservam os amigos vivem mais, porque você tem uma linearidade da vida de compreender quem você foi e você se espelha sempre no outro, né? O outro é o seu espelho. E você, olhando o outro nos diversos momentos da sua existência, faz com que você se sinta mais seguro, uma segurança de que a vida ela tem uma permanência, pelo menos nessa vida que nós conhecemos, essa vida humana, né, da carne. Espiritualmente, eu acho que ainda de forma profunda no coração de todos nós, as conexões espirituais, as conexões que trazem os outros, as outras pessoas na sua vida. Então, a conservar os amigos é sinal de saúde, é sinal de amor, me faz amar. E os amigos têm uma coisa muito, muito importante para a gente que tem a vida pública e que tem, de certa forma, eu costumo brincar com os meninos, que é o rococó do cargo. O cargo te Os traz... termos, Leônidas, são muito bons. Né? E às vezes eu falo para... A Luciana sabe disso, eu falo para a Dagmar, hoje eu não quero muito rococó. Ou tem dia que você precisa do rococó, porque você tem que convencer. Elizabeth II fala uma frase que eu adoro, falando assim, às vezes, só uma fortaleza de um castelo para resolver determinados problemas. E o rito do cargo, ele é importante. Mas eu falo assim, hoje o seu rococó do cargo. E esse rococó traz uma outra questão, que é talvez você ficar distante da realidade. Então, uma outra vertente dos amigos é trazer você para o mundo real, para evitar que o rococó se transforme em vaidade exacerbada, vaidade todos nós temos, soberba e esses pecados capitais que a gente luta no cargo 24 horas, Hudson. Isso é muito difícil, é muito difícil. Leônidas, você tem uma personalidade muito forte, eu sinto isso, uma pessoa da personalidade forte. Que signo você é?
Assim, eu queria entender. Taurino. Taurino também? Taurino. Taurino e o meu nome Leônidas, né? Acho que meu pai ainda falou assim, um touro e um guerreiro. E na cultura popular, na fé afro-mineira, de Oxóssi. Então, Oxóssi é aquele guerreiro de uma flecha só. Leônidas, você sabe a história de Leônidas? Não sei não. Leônidas, ele é um guerreiro da Grécia Antiga, de Esparta. O filme 300 conta a história de Leônidas. Ah, realmente. E tem uma frase célebre que acho que eu fui juntando isso tudo em mim, mas depois eu te conto uma história do meu bisavô que ainda é até mais interessante, que tem a ver com essa igrejinha. Leônidas estava numa guerra contra os fenícios em Termópilas é um lugar que tinha água e próximo do mar Egeu. E do outro lado, obviamente, são os fenícios, né, que vinham, os fluxos que vinham do Oriente para atacar a Grécia. E, nesse caso, chamaram o rei de Esparta, Leônidas, para vir. E ele estava lá, e ele tem uma frase muito interessante, que o soldado dele falou assim, nossa, eles estavam muitos poucos, e o exército fenício, mais de 3.000. Aí ele fala assim, há tantas flechas que vão encobrir a luz do sol. Aí Leônidas fala, tanto quanto melhor, vamos combater a sombra. Caramba, muito forte isso. É muito forte, ou seja, eu tenho dificuldade, sempre tive, de ter medo. Pouquíssimas coisas da vida eu tenho medo. Eu tinha muito medo de gente que já morreu. Hoje eu não tenho absolutamente medo de gente que já morreu. Eu não tenho medo de vivos, porque não tem. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de ter medo. Então, eu acho que a coragem, ela é muito... Guimarães Rosa tem uma Importante e frase perigosa que eu faço também, né? muito, mas a vida é viver, é perigoso. O Guimarães Rosa fala isso naquela passagem do Grande Sertão Veredas, que nos representa na nossa terra muito, Demais, porque é esse sertão que nós vivemos, aqui em São Gotardo e toda essa porção de Minas Gerais, e ele fala que a vida precisa ter coragem, né? E que esse perigo, ele é normal da vida, mas é preciso ter coragem. Viver é perigoso, Viver né? é perigoso. Leônidas, a gente E começou... Deus me livre, Hudson, desculpa se não fosse perigoso. Porque seria monotonia. Seria entediante. Ai, Deus me livre, eu tenho um problema com o tédio. Leônidas, antes da gente... Eu gostaria... eu sempre gosto de começar meu programa fazendo uma autodescrição nossa para aqueles que estão apenas nos ouvindo. Sim. Para eles verem o cenário, para eles verem o que está acontecendo aqui através dessa descrição. Sim. Então, eu quero começar pedindo você que faça uma descrição física sua e também uma descrição profissional sua e tudo mais. Eu sei que você mudou bastante, você é um cara mais bonito, um cara mais remoçou de alguma forma, né, Leônidas? Eu sinto isso, assim. Me fala um pouquinho aí, se autodescreve aqui para o nosso telespectador e ouvinte, realmente, te ver aqui. Bom, fisicamente, eu acho que... Você lembra quando eu era pequeno? Que eu era magrinho. Magrinho. Outro dia eu via que você me mandou uma entrevista minha na inauguração do museu. Eu falei assim, não, e bonitinho, falando direitinho, assim, com o cabelo, que coisa. Eu fiquei assim, gente do céu. Eu acho que poucas pessoas têm um acervo meu como você tem, assim. É verdade. Da trajetória inteira, ninguém tem. É a SGTV que tem. E aí foi interessante porque eu fiquei olhando e falei assim, gente, eu era magrinho. Depois eu fui para estudar fora do Brasil e emagreci ainda mais, porque eu achava a comida estranha, eu não conseguia comer. E depois, Hudson, eu entrei num processo de trabalhar muito, que foi quando eu estava na Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, da Fundação de Cultura, ela não tinha secretaria, era a fundação, e coincidiu com a morte e a doença da minha mãe. E todo mundo sabe a paixão que eu tenho pela minha mãe. Então, eu entrei numa decadência absurda de beber, de fumar,
E acabei entrando num processo que eu, que já era magrinho, eu comecei a engordar indistintamente e fiquei deformado, assim, essa que é a verdade. Depois que a minha mãe falece, não estou dizendo que isso a minha mãe é culpada, a vida é culpada. Se desprender de mãe é um processo muito doloroso. Machuca, Machuca muito né, e você Leônidas? ainda doente. É um processo que tem que ser passado, mas Tem que ser passado, gente, mas é um processo doloroso. Depois, eu comecei a pensar, falei assim, gente, se eu quero, e foi muito prático, assim, se eu quero continuar trabalhando, ter uma longevidade na minha vida, se eu quero ter energia, que eu adoro trabalhar, eu preciso de me cuidar. Então, eu comecei um processo de fazer exercício físico, muito exercício físico, de correr, de nadar, de fazer ginástica, de malhar, de ir no nutricionista, de ir no médico esportivo, e comecei a um processo de recuperação. E eu fico impressionado tiravam quando eu quanto vejo... tempo por dia para fazer esse processo? Tiro ainda, né? Tiro. Depende. Se a agenda está muito apertada, eu acordo às 4h30 da manhã. Nossa, Leônidas de Deus. Mas é porque eu também tenho... hoje eu estou muito feliz com o meu tempo, eu acho que eu preciso de ter tempo, eu queria ter mais tempo. Eu acho que o tempo que eu Tem hora que dá tenho... vontade de ter mais braço, né, Leônidas? Sósia. Hoje o maior desejo é ter sósia. Eu falo com o pessoal lá da secretaria, falei assim, gente, porque me dói quando um prefeito, quando uma comunidade, uma cidade pede a minha presença e eu não consigo ir. Esse ano eu recebi 2 títulos de cidadão honorário agora no final do ano que eu não consegui receber. Santo Ah, que Deus. desfeita. E eu me dói Você isso. gostaria de ter ido. Ter ido, mas não consigo. Entendi. E as pessoas vieram. Agora, semana passada, eu recebi de Nepomuceno, a prefeita veio até Belo Horizonte e me deu o título. E dia 30 eu recebo de Conceição do Mato Dentro, eles também virão. Mas você imagina a dor que é não ter? Então, assim, eu precisava de ter mais sósias, mas enquanto sósia não é possível, eu tenho que ter energia para cumprir a agenda, que a agenda é muito forte. Então, assim, e na hora do almoço, o melhor horário é a hora do almoço, porque eu como igual meu pai. Eu como em pé e rápido. Eu não tenho nada de sentar na mesa. Eu não tenho paciência nenhuma para sentar para comer. E aí eu levo muito marmita. Quase todo dia eu levo marmita. Hoje tem umas marmitinhas tão legais que você coloca... Igual antigamente, você lembra umas que a gente tinha... Minha avó tinha muito compartilhado, eu tenho igual compartilhada. E aí eu levo minha marmitinha compartilhada e como. E aí eu consigo malhar na hora do trabalho, no almoço. Porque eu não gosto, e é um problema que eu tenho, pessoal, que eu não gosto de sair para almoçar fora. Todo mundo me chama para almoçar fora e eu tenho uma preguiça, gente, para almoçar fora. Jantar eu ainda até vou. Mas, assim, eu acho que eu não consigo. Assim. Mas voltando... E graças a Deus, que senão eu estaria uma bolinha. Porque almoçar fora, né? O pessoal está esperando sua autodescrição. Vamos voltar nela, assim, física. Eu gostaria que você fizesse o seu autorretrato para as pessoas te verem, aqueles que não conseguem enxergar. Bom, eu sou hoje uma pessoa que tem um corpo definido, tenho 52 anos, então meu cabelo está grisalho, aceitei o cabelo grisalho de uma forma muito bonita, muito interessante nos últimos tempos. Tenho um sorriso bonito, que eu particularmente gosto, obviamente. Tenho tatuagens, tenho 3 tatuagens, cada uma tem um momento importante da minha vida. Tenho 1,73 m de altura e peso 73 quilos. Então, estou ali, uma pessoa... E muito comum, né? Muito comum. Olhos castanhos, o cabelo grisalho, o rosto definido. É isso. O Leônidas está com a camisa preta e nela está escrito Minas é o mundo. Leônidas, você criou uma nova dimensão para Minas Gerais, eu acho que eu posso dizer isso. Assim. Inclusive, por exemplo,
Nós vamos continuar aqui. Eu preciso que você fale também dessa igrejinha maravilhosa que está em cima da nossa mesa. Mas gostaria só de fazer essa reflexão também em cima desse Minas é o Mundo, escrito em branco na camisa preta do Leônidas. O Leônidas, eu sei que, para mim, eu acho extremamente importante o que ele fez com o Carnaval de Minas. E com essa coisa do queijo de Minas também, eu acho maravilhoso essa história, porque sempre pensei assim, coisas que eram tão comuns para mim, que pareciam não ter nem importância. Porque, gente, está tão acostumado com isso. Eu acho que é igual aquele cego que não consegue ver um palmo de distância e parece que vê a 1 quilômetro. Mas aquilo que estava um palmo, a gente parece que não está vendo. E você nos mostrou, sabe, Leônidas, te faço esse elogio assim, que eu acho merecidíssimo, de que aquilo que está muito próximo de nós, a nossa fala sertaneja, o nosso sotaque mineiro, o queijo aqui do Gordura, lá dos Três Capões, é o que há de mais importante na nossa cultura, né, Leônidas? E eu acho que mostrar Patrimônio do mundo, da Unesco. do mundo. Então, fala um pouquinho para mim, antes da gente continuar, e você contar dessa igrejinha maravilhosa, gente, que está aqui no nosso cenário aqui. Por favor. Olha, Hudson, abstrair da realidade é a coisa mais importante que tem. Então, quando eu estudei filosofia, eu aprendi a fazer uma reflexão distanciada das coisas. As coisas são isso que estão na mesa, nós estamos vendo, elas são plausíveis, mas e a metafísica? E o símbolo? E o que está por detrás disso? E, ao viajar, ao estudar, quanto mais eu estudo, mais eu volto para Minas. É a coisa mais impressionante que tem na minha vida. Inclusive, eu morei muito fora do Brasil, e quanto mais eu morava, mais eu achava que aqui era incrível. Então, essa abstração ela é muito importante. Mas Gaudí, o catalão que fez Sagrada Família, tem uma frase que eu amo, que para ser original é voltar às origens. A gente procura fora até a felicidade, a gente fica procurando a felicidade em tanta coisa que às vezes ela está na nossa vista e a gente não consegue enxergar. Então, ao ver o nosso queijo como tricentenário, como uma tradição que remonta à Roma antiga, e que isso é sinal de pertencimento, de coesão das nossas famílias, é muito importante, e para mim tem um valor fundamental, porque mexe com a nossa essência. O jeito da gente falar, que não é errado, para você imaginar, a Espanha são centenas de dialetos, a Itália tem dialetos, e por que Minas não tem, não pode ser considerado e é um dialeto mineirês? E por que isso é sinal de vergonha? Por que ser caipira é sinal de vergonha, ou ser matuto, ou da roça é vergonha? Deus me livre, não tem a menor condição de ser isso, porque a gente é da terra que a gente tira as nossas coisas, nosso povo se forjou e se formou a partir disso e criou coisas maravilhosas. Eu falo muito de São Gotardo. Onde que eu aprendi? E esses dias estou fazendo uma reflexão sobre a minha existência a partir da minha cidade, São Gotardo, impressionante. Ontem eu estava andando e falei assim, gente, está todo mundo, tudo fechadinho. Nós estamos todo mundo em casa que trabalhou o dia inteiro, está vendo tele-TV e está com a família. Eu sou idêntico. O governador Romeu Zema é idêntico, eu faço governador, nós dois somos um caso diferente, porque aqui é Triângulo Mineiro, aqui é Salto Parnaíba, para a gente é diferente, que a gente... O povo que gosta de trabalhar. Então, assim, ter vergonha disso, ou ter vergonha de falar o mineirês, eu falei ontem, meu pai falava então, falava, pergunta, fala até hoje, pergunta aí para mim. Perguntar está no dicionário, Aurélio, é perfeitamente correto. É porque aqui nessa região nós ficamos afastados do litoral, de outros povos, e preservamos uma cultura só nossa. Nós que íamos caminhando para o Goiás e fundamos essas cidades nesse caminho de Goiás. A conquista do central do Brasil se dá por essa região. Então, você ter vergonha de quem é Hudson, e eu falo por causa própria, desde que eu nasci, é sinal de tristeza e de depressão e de tudo que não é ruim. Ninguém tem que ter vergonha de absolutamente nada, nem da sua fé, nem da sua sexualidade, nem do seu modo de ser, nem da sua religião e nem da sua família, e muito menos da sua terra e de quem você é. Então, voltar às origens é sinal de ser original, ser contemporâneo, e eu levo isso muito a sério.
porque eu amo a minha terra, eu amo os meus, eu tenho imenso orgulho de ter nascido aqui. E essa terra que fez gente trabalhadora, muitas pessoas que estão no poder hoje são daqui, é isso que fez. É uma terra profícua na terra, de uma produção que está na vanguarda do planeta, gente, que essa região aqui hoje é uma das salvações da comida no mundo. E nasceu aqui em São Gotardo. Esse PADAP é revolucionário, revolucionou todo o central do Brasil, esse assentamento. Então, tá doido, a gente não pode ter vergonha de ser caipira, não, porque você tá doido. E também, né, Leônidas, eu acho assim que valorizar Minas Gerais, o mineiro, acabou por valorizar também nossa hospitalidade, nossa tranquilidade, nosso jeito de viver, né? E isso, inclusive, rendeu números para o turismo em Minas Gerais que são expressivos. Conta para nós também dessa conquista. Tudo hoje no turismo em Minas Gerais é recorde. Nós, em 2022, mais especificamente, nós começamos a crescer, segundo dados do IBGE, e passamos o Rio de Janeiro, todo o Nordeste, todo o Brasil, e crescemos no turismo mais do que todos os lugares. E muito em função dessa originalidade que a gente tem. Nós temos a melhor gastronomia do Brasil, o nosso mineirês, que a gente tinha vergonha dele, é o sotaque mais charmoso, porque eu imaginei de tudo, que o povo ia gostar e tudo, mas charmoso. Eu falei assim, olha, gente, é para valorizar mesmo, viu? O mineiro tem alta mesmo. Está na moda. Está na moda. Mineiro está na moda. E aí nós vamos lançar uma campanha agora no Brasil que é Mineirize-se. Ou seja, venha ser mineiro, porque a gente está na moda e a gente tem aderência ao que o mundo quer agora. Porque a gente tem afeto, a gente tem cordialidade, nós comemos bem, melhor comida do Brasil, uma das melhores do mundo, nosso queijo é patrimônio da humanidade. Desculpa, são só 7 alimentos no planeta que tem esse título, nosso é o 7º, então é um número cabalístico. Nós temos, se eu te falar de Minas, eu vou ficar aqui 3 dias e não vou falar tudo que nós temos, mas eu vou dizer o que nos levou a isso e que não mostrava porque a gente acanhado tinha vergonha. E o que eu tenho feito, o governo de Minas, é mostrar isso com força para Minas, primeiro, Minas para Minas, Minas para o Brasil e Minas para o mundo. E nós crescemos aí, liderando. Mas eu vou te contar a importância de Minas, só para mostrar. Nós fomos no país, o primeiro monumento decretado patrimônio histórico. Patrimônio histórico dá muito pertencimento do Brasil, que foi Ouro Preto, foi o Cerro, em 1936. Em 1936, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, foi fundado em Ouro Preto. Getúlio Vargas chegou e falou assim, gente, mas que Minas é essa? Que lugar é esse que não pode acabar? E criou o Serviço do Patrimônio Histórico Nacional. O Rodrigo Melo Franco Andrade, um ouro-pretano, estava do lado dele, virou presidente, e o Carlos Drummond de Andrade, o poeta, virou seu chefe de gabinete. Depois, em 1900, voltando antes, em 1919, vem Oswald de Andrade, fica um mês em Mariana, fica 6 meses, morando com Alfonso de Guimarães, um grande poeta do simbolismo que Minas tem, e fala assim, olha, nós estamos modernistas, nós estamos buscando o futuro, o futurismo, que era aquele movimento da Bauhaus, um movimento europeu assim, de ver o futuro e deixar o presente e o passado de lado, e fala assim, bom, nós temos algo no Brasil que não é mentira, que é essa Minas Gerais. E aí cria-se, a partir dali, a ideia de antropofagia. Poucas pessoas sabem disso, mas que é comer a si mesmo e de valorizar a nossa cultura. Isso tudo, os gritos culturais do país se passam por Minas. Tanto é que nós criamos o Barroco, os primeiros sítios patrimônios, a Pampulha, Patrimônio da Humanidade, e criamos Brasília e a ideia de um país contemporâneo. Foram as mãos de todos os mineiros. Ou, você quer mais um detalhe simples? Na Sala dos Grandes de Minas Gerais, nós temos Tiradentes, o único feriado que esse país tem é de um mineiro, de Alferes Tiradentes, o único feriado de um civil, porque o grito de independência. Nós temos Santos Dumont, que inventou o avião, e nós temos Aleijadinho, que é a maior escola de um negro do mundo ocidental, e a única.
do século XVIII, século XIX, que é patrimônio do mundo. E esse negro aleijadinho representa muito bem o que nós somos, um povo híbrido. Por isso, gente, não vamos ter preconceito com quem é negro, com quem é de fora, com quem tem outras culturas, não. São as culturas que dão verdade para a vida. E o aleijadinho é o próprio Caramuru, né? Um Santa Rita Durão, que escreve, que depois virou aquele filme, o Caramuru é baseado no mineiro, Santa Rita Durão. E que é o hibridismo, ou seja, o negro, nós somos filho da mestiçagem de um português com uma negra que gerou um povo híbrido. E por isso que falam que a gente é a solução do mundo, porque a diversidade dos grandes povos está aqui em Minas, São Gotardo. É um exemplo disso. Nós temos os povos originários, nós temos são os tropeiros, daqueles que nós dois praticamente somos filhos. Nós temos os povos que vieram, os japoneses, e depois os fluxos migratórios de toda parte do Brasil que veio para trabalhar e que criou, e é preciso explorar isso em São Gotardo, uma ideia muito cosmopolita da existência. Muito plural, realmente. Plural. Eu acho que São Gotardo deveria fazer um festival das culturas. Tem tudo para fazer isso. Trazer um festival de cultura nordestina, que é muito rico. As várias tendências e né? dos povos que estão aqui. Eu acho que é um fator de coesão social muito importante para São Gotardo. Leônidas, vamos voltar à nossa descrição, vamos falar da igrejinha. Eu gostaria de lembrar também aos nossos ouvintes, né? Eu, Hudson, quero me descrever também. Eu tenho 61 anos, se não me engano, cabelo grisalho, estou com a camisa verde que eu ganhei da minha maninha Luciana, de Natal, né? Eu gosto dessas coisas para dar sorte. Sinto que chegou na hora certa, né, Leônidas? Assim. E verde está na moda, igual Minas. Então, assim, fiquei muito feliz pelo presente. Obrigado, Lulu, pelo presente. Bom, e a gente continua. Eu tenho aqui uma agenda que a Cacá trouxe para mim do Chile, que eu amei, adoro anotar. Anotei um poeminha que eu fiz, Leônidas, eu vou te mostrar aqui na primeira página. O trabalho dignifica o homem, o osso também. É verdade, é verdade. É isso. Claro, temos um trenzinho de ferro que eu acho também que é um símbolo mineiro muito interessante, Sim. né? E essa chave, por exemplo, tem uma chave aqui muito grande. Essa chave eu encontrei no quintal da fazenda do meu sogro. Olha. E eu sempre, para mim é um símbolo da abertura de uma porta que meu sogro teve um espaço nessa fazenda que existia realmente negros acorrentados, sabe? Um porão. Então, meu sogro mandou arrancar esses grilhões e tudo. E eu sempre guardei essa chave como se ela abrisse em vez de fechar. Eu tenho isso para minha cabeça. Eu não sei se estou... tá certo aí, não. Tá certo. Você que eu sei que é uma pessoa muito religiosa, esse é o padre Libério, lá de uma imagem dele, de Leandro Ferreira, que meu avô era devoto, eu também peguei essa devoção. Uma pessoa maravilhosa. Sou Jaime Silva, de Rio Paranaíba, era também devoto. Tem um pouquinho de cerâmica. Temos aqui o livro do Leônidas, Arte, Cultura e Fé. Um chocalho, né? E agora nós chegamos aqui também nessa igrejinha que eu quero que o Leônidas fale, que eu acho que é um dos assuntos, um dos temas que eu mais gosto de falar com o Leônidas, que representa muito o Leônidas, e que em São Gotardo chega também num momento, né, Leônidas? Primeiro você vai falar dessa igrejinha, por favor, e depois a gente vai para os Três Capões, e depois eu quero que você vá também para o miolo da praça, que volta para São Gotardo nesse momento, que eu acho que tem um dedinho também seu nessa conquista, lá nos anos 2000, sei lá quando que a gente fez aquilo. Sim. Mas, por favor, vamos nessa igrejinha, vamos falar da cor dela primeiro para as pessoas verem, Leônidas, e depois o que ela representa espiritualmente para você, de todo sentido. Bom, essa igreja é uma igreja de Itapecerica da Serra e ela se chama de igreja de pedra, porque ela é do século XVIII. E as portas são de madeira, e é uma igreja simples, de uma nave única, uma capela, na realidade, e a sacristia lateral. Como são tantas as igrejas que a gente tem em Minas Gerais, e ela é toda de pedra, mas é do século XVIII. E nela, o meu pai foi batizado, porque meu pai nasceu em Itapecerica, e veio para cá há 80, 70 anos. Mas ele nasceu, a minha família é de lá, a família é da parte do meu pai.
E tem uma coisa interessante, que outro dia eu estava conversando com meu pai, ele vai brigar comigo que eu falar isso, mas eu falo, ele morre de rir. Eu estava assim, pai, fiz a constelação familiar, porque eu gosto muito de terapia, para gente, também para aguentar o batidão, você tem que se conhecer e ter um autodomínio, né? E aí o meu pai, falei, seu pai, o psicoterapeuta falou assim para mim, olha só, você tem que ver uma questão que você está repetindo as coisas que são do seu bisavô, que eu nem conheci, mas era de Itapecerica, e que estava nesse batismo do dia que meu pai foi batizado, meu bisavô. Aí meu pai, nossa, mas ele era um bom demais. Falei assim, pai, que bom saber, uai. Então assim, eu herdei coisa boa só dele, né? Falei assim, não, ele era bom, brigador. Eu disse, pai, me conta aí dele, tudo. O meu terapeuta pediu para o senhor contar, para eu saber mais o que é que ele falou. Assim, não, ele é um bom, casou com a mulher, a mulher boa, aí teve não sei quantos filhos, ela morreu. Ficou viúvo. Aí depois ele casou de novo, teve mais, acho que 2 filhos, aí ficou viúvo. Aí falou assim, aí ele casou de novo. Depois ele casou de novo, pai? Falou assim, casou. Ele casou a 3ª vez, teve mais um filho e ficou viúvo. Aí eu falei assim, pai. E aí ele casou de novo? Falou assim, casou, ele era muito, né, muito fogoso e tudo, casou 4 vezes. E essa morreu, pai? Não, essa largou ele e foi embora. Eu falei, seu pai, deixa eu falar para o senhor. E aí o que ele fazia? Eu falei assim, o que ele fazia, pai? Falei assim, não, ele bebia muito, assim, uma coisa que ele fez lá, acho que não foi errado, não. Um dia um homem estava mexendo lá com o irmão dele, brigou, ele foi lá e matou um homem, antigamente, sabe como é que é, né? Matou um homem, mas foi de defesa, legítima defesa. Falei assim, pai, já cheguei à conclusão, o psicólogo mandou só falar com o senhor, segundo, ele teve uma esposa, morreu, ele matou essa mulher. Ele matou a 2ª, ele matou a 3ª. A 4ª viu que ia morrer, saiu correndo. Ele falou assim, então eu estou perdido, pai, porque minha descendência, vou te contar, viu? É de matador e coisa. Ele falou assim, o que é isso? Não matou não, não tem nem disso não. Eu falei, seu pai, não sei, na dúvida eu vou contar para o senhor. Uma pessoa pode ter 3 mulheres, coisa e a outra sair correndo. Não ficar, né? Tá esquisito. Ele falou assim, não, ela morreu de aí, falou como morreu doença, morreu do outro, mas eu fico brincando com ele. Eu falei assim, mas ele era muito gostoso. Não, eu falei assim, não, ele só bebia cachaça a noite inteira, mas é um bom demais. Então tá bom, pai. Então, assim, eu tenho que descobrir mais sobre esse bisavô meu, para ver o que é que eu puxei, né? Porque, assim, diz que ele era bravo e enérgico, eu sou um pouco. Você tem um pouco dessa verve. Eu tenho, mas eu acho que é só isso. E essa igrejinha, o prefeito lá, só para terminar, o prefeito lá de Itapecerica sabe que meu pai é de lá e ele me deu. Quando eu fui Itapecerica da Serra, e quando eu fui lá, ele me deu. Leondas, a igreja sempre foi para você. Eu até, inclusive, o Leondas, é bom contar, a gente estava conversando antes aqui, dizer que uma das coisas que mais descansam ele é lavar a igreja. Né, Leondas? Que você tem esse costume desde criancinha. É uma memória que você fala que você guarda com 2 anos de idade? 2 anos de idade. Eu lavando com a minha avó nos 3 Capões, minhas tias, e eu lavando não, né, gente? Eu escorregando na coisa. E depois aqui na igreja de São Gotardo, desde os 6 anos, né, a Madalena da igreja, quem eu tenho um amor. Você tem toda uma vida dentro da igreja. Toda uma vida dentro da igreja. Aí, da minha avó era ministra da Eucaristia, lá nos 3 Capões. Depois eu vim para cá, obviamente, fui para a igreja, fui ser coroinha. Mas muito mais do que ser coroinha, eu ficava o dia inteirinho na igreja. Eu adorava e ajudava a limpar a nossa igreja, trocar as flores, fazer altar. Olha, minha vida com a igreja é um trem tão absurdo que depois, com 12 anos, com 13 anos, eu fui secretário da paróquia aqui, até os 17. 17 eu fui para o Seminário de Luz, quando era diocese de Luz. Depois eu saí. A minha tese, meu trabalho de arquitetura foi um seminário e uma capela. Depois eu vou fazer mestrado em Roma,
restauração de igreja, depois meu doutorado, arte contemporânea, arte sacra contemporânea, né, é o é o meu objeto de estudo, é a religião, talvez, Ô, Leôncio, mais do que a igreja é um lugar. Quando eu entro na igreja de São Gotardo aqui, é como se eu estivesse entrando dentro de mim. É a mesma sensação. Dificilmente eu venho a São Gotardo sem ir para a igreja. Eu vou, sento lá e fico olhando para a igreja. Olhando, sentindo aquele cheiro. Nossa igreja tem um cheiro muito peculiar que só ela tem. E aí eu fico lá viajando assim na minha vida. fazendo outro parênteses aqui, eu sempre tive essa curiosidade de te perguntar, que você é arquiteto, eu imagino que a igreja deve ter te influenciado muito também, assim, a estrutura das igrejas, as abóbadas e tudo mais, assim. A igreja de São Gotardo tinha uma pintura muito bonita, que foi pintou por cima dela. É possível restaurar isso? Existe algum projeto? Não é possível. Não é Já possível? fiz isso, já fiz esse estudo, pedi os restauradores da FAOP para vir fazer. Ela foi raspada. Ela foi raspada. Não tem jeito de recuperar, não, mas tem jeito de fazer outra. Outra idêntica. Não idêntica, porque nós não temos foto. Não tem um registro. Não tem. Você já viu alguma foto? Não, nunca vi, Leôncio, realmente. Não, nunca vi. Então, assim, eu já procurei em todos os arquivos, em todos os Entendi. casamentos, em tudo que eu vi. Se alguém estiver nos escutando que tiver foto dessa pintura, que nos traga. Mas não tem. É muito um desejo, na minha avaliação, um desejo nostálgico de algo que aconteceu e que teve. Eu já vi gente falar que ela era feia. Entendi. Que era uma pintura que não era muito bonita, por isso que tiraram. Isso eu já ouvi falar de algumas pessoas lá atrás. Não precisa buscar culpados, né, Leôncio? Não, assim, que não, a certa não. época tem suas Tem tendências. procedência, mas no patrimônio não pode mexer, não, Exatamente, né, gente? isso que é Ainda bem importante, que agora né? a gente tem proteção, né, Hudson? Exatamente. E você contribui muito para isso, na nossa história. Então, eu acho que eu quero ajudar a restaurar a igreja, mas eu pretendo, se as pessoas quiserem voltar com uma pintura contemporânea, não somente no teto, porque se você observar quando você está na nave da igreja, você não vê o teto, a cúpula, não é uma cúpula, né? É um teto lá em cima do altar, ele não é muito visível para a gente ter uma pintura. Mas a nossa igreja ela está muito seca, né? Assim, precisa de ter muita luz entrando. Acho que precisa os vitrais ainda permanecem, mas os outros eram vitrais e não tem. Trocou quando eu pego e analisava, tem um verde. A nossa cor da nossa igreja ela é vermelha, amarela e As cores originais? não dos vitrais. Dos vitrais. Por quê? É a cor de São Sebastião, nosso Marte. É Tem o esse vermelho. simbolismo, então, Tem. que se reflete nos vitrais. Tem. Se você observar ainda em todos os vitrais em cima, é vermelho. E se você É verdade, observar né? naquelas duas portas laterais da sacristia e da nossa capela do Santíssimo, aí em cima tá as cores originais, tá verde e vermelho. E amarelo. Por quê? O verde é da árvore, onde ele foi martirizado, o galho. O sangue é o martírio e o amarelo representa a pessoa. Então, assim, essas cores, elas precisam de voltar a ter mais presença na igreja, porque ela é uma igreja de São Sebastião. Então, o vermelho é muito importante para a nossa igreja e a gente, às vezes, tem medo do vermelho, mas não deve ter, não. Vermelho é a cor da igreja. Se a gente observar Roma, os tapetes, os cardeais, os martírios, é realmente. vermelho. Assim, tem todos os dias de mártir, o padre celebra com vermelho, as toalhas e os paramentos são vermelhos. Então, é uma cor litúrgica. Leôncio, falando também de outra igrejinha muito importante para a nossa memória, é a que ficava no miolo ali da Praça São Sebastião, que foi demolida também. Ali também teve depois a rodoviária, a própria SGTV surgiu naquele local. E
anos atrás a gente foi vendida para particulares, e agora, este ano, desse mês praticamente, ela volta para o município. Eu gostaria de ter sua opinião, principalmente assim, em termos de o que fazer naquele lugar para ele continuar a ser nosso umbigo, de certa forma, e com modernidade. Olha, se eu estou até disposto a falar com o prefeito que eu queria ajudar nesse projeto, porque realmente é uma coisa visceral em nós, né? A gente tem uma tristeza de ter perdido a nossa igreja, né? A nossa igreja originária, que era colonial, e eu acho que ali, e eu quero chamar o Instituto Patrimônio Histórico, o IEFA, todo mundo, para a gente trabalhar e pensar numa coisa para fazer ali. Mas não podemos esquecer que permaneceu... tinham duas coisas identitárias ali que é muito fácil de voltar. A cruz permanece, aquela cruz é originária, está tombada. Nós tínhamos palmeiras, que eram palmeiras imperiais, que se perderam. Então, voltar com as palmeiras imperiais é um primeiro caminho de um resgate, que é o que a gente pode fazer. E eu acho que ali a gente poderia pensar em uma interpretação histórica da cidade. O que é isso? Talvez fazer o desenho das ruas originárias, desse período que a gente tem, trabalhar com totens que mostrem, que contem a história de São Gotardo. São Gotardo precisa, Hudson, que a gente tenha muito mais cuidado com a memória. O Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba inteiro, porque a gente aprendeu a ser novo, a buscar as coisas novas, preservamos uma tradição muito dentro da família, mas a cidade, quanto mais prédio, mais a gente acha que a cidade está crescendo, está evoluindo. São Gotardo está muito bonita, hein? Se a gente lembrar de São Gotardo, antigamente, assim, a cidade teve uma evolução. E ela está crescendo de uma forma interessante, assim, as colinas e tudo. Mas, por exemplo... Você acha que até nesse ponto, assim, parece que começa a se pensar no plano diretor, acho que está sendo obrigado realmente a Eu acho que se não fosse o plano diretor, nós estávamos perdidos, assim. Esse plano diretor, ele colocou os lugares para ocupação, sabe? E preservou as visadas. Eu acho que o centro é que não pode ter muito edifício em volta da igreja. Vamos lembrar as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que o Leônidas participou com muita atividade aqui do plano diretor de São Gotardo. Do primeiro plano diretor. Coordenou, realmente, assim, isso. E já mostra que a cidade agora passa de 50 mil habitantes e a velocidade que está, se a gente não planejar, né, Leônidas, vamos viver um caos, né? Não, e as encostas que a gente, por exemplo, os bairros que são lá para Nossa Senhora Aparecida, o outro lado, onde pode fazer a Quentada Matutina, isso tudo foi a partir de uma análise que a gente fez de possíveis lugares de crescimento, para não crescer, por exemplo, muito para onde que ocorre a confusão que a nossa água traz. Então, assim, para crescer para baixo, para crescer para os lados, né? Então, assim, isso e lugares onde não tenha tanta... Porque tem muito morro, né? E nós temos encostas que são leves, assim, que estão sendo construídas. Eu acho que a gente tem que pensar, Hudson, na verticalização do centro. Temos que tomar cuidado para que o centro não tape a igreja, que é um símbolo muito importante, muito potente. A gente precisa ter capacidade de todos os lugares observar e ver a igreja. E para isso tem a altimetria. Você observou que os prédios aqui não são maiores do que a torre da igreja. Então, isso já está previsto. Isso é importantíssimo para a permanência. Não digo que a Igreja Católica é a mais importante, sem demérito das outras, muito pelo contrário, eu acho que essa pluralidade aqui é o bonito, mas o simbólico num povo é muito importante. É outro assunto que eu gosto muito de conversar com você nesse ponto, que eu te dizia mais cedo, que você transita muito bem nessa diversidade do cristianismo, da Umbanda, você consegue conversar com tranquilidade em todos esses com esses segmentos. Vocês têm um projeto Minas Santa, se não me engano, não é isso? Que eu achei muito bacana, assim, de valorizar a Semana Santa, as cidades históricas, essa comemoração. Gostaria que você falasse dessa linha tênue que existe entre a religião, realmente, a religiosidade
E essa coisa de não interferir realmente naquilo que as pessoas acreditam e, sabe, não impor uma religião. Né, Leônidas? Eu acho que você é muito bom nisso, até eu acho interessantíssimo essa sua permanência como secretário de Estado de Cultura e Turismo. Você consegue passar por vários governos diferenciados entre si. Né? Eu vejo nisso uma coisa, um dom que você tem realmente, de dialogar com vários governadores, com várias ideias. E, ao mesmo tempo, também parece que você transmite isso para esses projetos, assim, né? Você conseguiu valorizar a Semana Santa, a religiosidade, sem impor uma religião. Conta para nós desse segredo. Olha, o primeiro projeto que nós montamos foi a afromineridade, preservar os povos, tanto os povos originários, que tem um programa de valorização dos povos indígenas, e a afromineridade, que são os povos negros. E nos povos negros você tem as congadas, você tem a Umbanda, você tem o Candomblé, e você tem essas religiões que são de matrizes africanas. É importante que saber dessas três, a única que é verdadeiramente brasileira da afromineridade é a Umbanda, que a Umbanda ela é um desdobramento das congadas. As congadas é a face visível junto à fé católica, e não todos, mas muitos congadeiros têm a Umbanda ou Candomblé. Em Minas Gerais, mais a Umbanda, como a fé. Se você for num terreiro de Umbanda, você vê os santos. Jesus é Oxalá, você tem as correspondências que são sincréticas. Então, isso não pode vir em demérito de outras, assim como os povos evangélicos e a cultura gospel, quem eu gosto muito, e quem sofre muito preconceitos, não pode vir em demérito também a fé católica. Ou seja, a fé é um objeto da alma de cada um, e como ela se manifesta é da criatividade humana de interpretar as cosmologias, interpretar Deus na sua vida. Então, quem acredita que as imagens conectam com o mundo astral, ou quem é kardecista e que não acha que as imagens, ou quem é da Igreja Católica que tem as imagens e o louvor, ou quem dos evangélicos tem o louvor, tudo isso são características da própria existência humana. E uma cultura da paz, que é um termo que eu trabalho muito, ela passa por valorizar e dar espaço para todo mundo. Então, Minas Santa é o patrimônio histórico da Semana Santa, mas no Natal da Mineridade, que está acontecendo agora, as cantatas são majoritariamente gospel, da cultura gospel, que é uma cultura que está presente na nossa vida. Então, o louvor acontece todos os de quinta a domingo no Palácio da Liberdade. Para você ter uma ideia, o primeiro culto que se fez no Palácio da Liberdade Evangélico, nós promovemos. Então, todas essas religiões, elas precisam de conviver em paz para construir humanidade. E eu fico muito chateado quando eu vejo preconceito de qualquer ordem, mas preconceito religioso dói, porque não tem o menor sentido achar que o meu Deus é melhor do que o seu, ou que os deuses dos povos que acreditam nos deuses é melhor do que o seu Deus. Todos são fenômenos importantes de manifestação da fé, estão presentes na nossa vida desde muito antes da vida existir. Por exemplo, eu vi vários sítios arqueológicos pelo mundo afora. Posso te citar, por exemplo, de Minas Gerais, que o mais ao sul é o Andrelândia e o mais ao norte é o Peruaçu. Tem o lugar da oração dos povos ancestrais pré-colombianos, aí estou falando de 100 mil anos, estou falando de 3 mil anos aqui, que é Andrelândia. Então, isso tem que ser objeto de valorização ampla, porque a fé é um fenômeno cultural, então eu tenho que passar por isso. É um grande ativo para o turismo, seja nos terreiros, seja na arquitetura, na arte sacra, seja no culto, na celebração dos povos evangélicos que fazem shows
e espetáculos da fé magníficos. E que diferença faz? O respeito faz diferença. Deixa eu te contar uma coisa que acontece. Às vezes acontecem umas coisas ao político, secretário, ele tem uma presença no lugar que chega. Outro dia eu fui a Uberlândia, há um ano e meio atrás, e as congadas vieram me receber, e gente do prédio jogou ovo nas congadas. Eu, em primeiro momento, falei assim, vamos ver como é que isso vai ficar. Hoje tem uma delegacia de combate ao racismo e pela igualdade racial. E agora nós vamos fazer um projeto com o Ministério Público de colocar em todas as casas de fé de matriz africana uma placa aqui, esse espaço da fé é preservado. É importante e fundamental que a gente tenha capacidade. Um povo que fica brigando por religião só gera morte. Vamos olhar aí o que tem acontecido no Médio Oriente, o fundamentalismo religioso, ou vamos longe, não. Vamos ver nosso país aí, há pouco tempo atrás, quando nós polarizamos e justamente a religião no meio. A religião foi feita para libertar. E os pastores, todos os pastores que eu conheço, não querem isso, porque a violência vem também muito da cultura. Outro dia, eu estava na Assembleia, numa convocação, chegou um deputado Carlos Henrique, da Igreja Universal, que eu tenho um respeito muito grande por ele. Ele chegou na audiência nossa de cultura e virou e falou assim, minha vida inteira, eu nunca vi um secretário dar espaço para a cultura gospel, sendo que isso é lei. Sou eu que dou, não, gente. Lei da Dilma. A dicotomia. Em 1914, ela colocou na Lei Rouanet a cultura gospel como financiável. Aí, a hora que ele falou assim, aí a cultura gospel, grande parte vaiou. Ele simplesmente falou assim, vocês já me deram a resposta. Levantou e saiu. Então, assim, a cultura briga com os evangélicos brigam com a cultura, todo mundo profundamente errado. Tudo errado. Tem espaço para todo mundo, Leandro? Precisa ter, é sinal de humanidade, isso não tem o que ser questionado. Isso nós estamos num país democrático, graças a Deus, onde todos somos iguais perante a lei. Isso é a Constituição do Brasil e o Estado laico. E o Estado que deve preservar a dignidade, o respeito a todas as formas de vida, e muito mais da religião. Isso é lei. Ué, o povo está doido? Agora o povo começa a achar que eu agora, que a minha fé, que o meu Deus é melhor do que o seu Deus. O que é isso? Quem veio para contar? Jesus Cristo veio, foi um grande profeta, veio para contar e espalhou a maior contada que Deus deu, é o amor. Jesus. E Jesus abraçou todas as religiões, abraçou os pobres, foi no templo, não vamos esquecer, que a gente às vezes esquece, né? Jesus foi no templo, expulsou os vendilhões do templo, Jesus foi morto pelo sistema. Vamos lembrar que quando ele foi morto, ele foi no templo pedir ajuda ao templo, o templo negou, lavou as mãos, Pilatos lavou as mãos, o templo, o sacerdote não fez absolutamente nada, muito pelo contrário, tinha medo da força dele e matou. Então, a própria religião o matou, que existia naquele momento. Então, e nós vamos repetir isso, um homem que veio ensinar que é amor, ou um terreiro que, na pandemia, eu sei de vários, e eu fui em vários terreiros. Semana passada eu fui no terreiro do Pai Ricardo, em Belo Horizonte. As mães de santo faziam sabão com soda para o povo lavar a mão, e ele colocou na entrada da favela uma pia para todo mundo que chegasse tomar coisa, distribuindo coisas. São verdadeiros centros de acolhimento, centros de Umbanda ou de Candomblé que nós temos no Brasil. Agora, vai falar que esse é melhor porque esse veio da África? Vou te falar, esse assunto posso ficar aqui até o dia, eu estou até ticando mudando tempo, porque esse assunto me deixa... vem o sangue. Mas a rainha...
A rainha do Congo, outro dia, veio nos visitar e eu recebi ela no Palácio da Liberdade, com muita pompa, muito bonito, mas estava o povo negro todo lá. E ela falou umas coisas assim, que quando você vai ficando, estuda e você tem um pouco de paciência para escutar, né? Porque você parte da ignorância de que você já escutou tudo, né? Eu falei assim, gente, lá vai mais uma palestra. E a rainha foi dizendo uma coisa muito impressionante, falando da formação do Brasil, do que ela entende. Os Congo veio para cá, lá eles mantêm essa religião que eles criaram aqui, é de lá, gente, milenar, muito mais antiga do que a nossa. E aí ela falou assim, avaliando, o europeu cristão tem culpa, sente culpa. Nós somos e sentimos culpa. Ele sente tanta culpa e guerreou tanto entre os seus que não deu conta de ficar no território e briga até hoje, que teve que ocupar outros mundos a partir da guerra e em nome da fé. Vamos ser claros na análise. O povo africano sente dor, porque explicaram para eles que eles não são nada. Agora, como conciliar quem sente dor porque não é nada, ou quem sente culpa, que, de certa forma, cria a dor? Como conciliar essa história? Essa é a dialética do mundo ocidental. Então, nós precisamos, e aí ela termina, nós precisamos entender isso, refletir e buscar a cura da culpa e a culpa da dor. Isso só se dá pelo respeito a todas as formas de vida. E aí ela termina falando assim, e todos nós, me desculpem, até a ciência mostra outra coisa, viemos da África. Os fluxos migratórios são todos da África. A vida, como se entende, nasceu na África. E hoje ela falou assim, e na África é onde mais filhos tem. O mundo inteirinho está com a taxa demográfica caindo, o mundo vai acabar de gente, vai acabar mesmo. A Europa é um problema seríssimo de gente, não tem europeu, não faz filho, aí todo mundo tem um cachorro. E aí ela fala assim, mais uma vez a África está fabricando gente para o mundo. Então, assim, gente, vamos entender mais o mundo, entender muito mais a nossa pequenez diante do universo, de milhões e milhões de planetas, e vamos sermos mais humildes e respeitar mais os outros, a sua forma de vida, porque, como diz aqui em São Gotardo, dizia Leymar, ninguém sabe o que o outro está sentindo, só ele. Só eu sei o que eu sinto no meu coração. Leônidas, quero te trazer agora para as raízes, mais uma vez, nisso que você está falando do seu coração aqui. Eu estou, pelo que você me acabou de dizer, me veio a intuição, de que sua mãe influenciou muito o seu pensamento plural. Porque a Lulu me contou mais cedo, você também me confirmou aqui, que ela era da Congada. Sim. Ao mesmo tempo que ela era de dentro da igreja. Sim. Não é verdade? Uhum. Isso criou... Eu acho que você já tem uma influência muito Minha positiva. mãe era cigana, coisa que eu não contar nunca, acho que nem seu Gotardo sabe. Mas a minha mãe é de origem cigana. O meu avô era cigano. Então, assim, você imagina que celeiro que eu nasci? Um bisavô bravo. Do outro lado. Do outro lado. Que sabe Deus o que fez. Mas disse que era um homem muito bom. Tadinho, era mesmo. Eu estou falando, mas assim, a morte naquele tempo era muito comum, né? É verdade. Uma morreu de parto. Sim. 2 mulheres dele morreu de parto. Mas pergunte. Mas eu digo isso, eu gostaria que você me confirmasse isso, assim, a gente voltando aqui aos Três Capões, essa coisa da raiz, da identidade, assim, porque o meu lero-lero, acho que o meu grande desafio é mostrar esse Leônidas, né, assim, que é um secretário de Estado de Cultura, mas que é um cara aqui de São Gotardo, nascido aqui nos Três Capões. E eu sinto assim que as suas ideias, aquilo que te desprendeu do preconceito, eu senti essa influência da Dona Fia no seu caminho, assim, por ser uma pessoa que, você me contou, fazia roupa para os foliões, sim, ao mesmo tempo que estava dentro da igreja professando sua fé. Olha, Hudson, isso tudo eu aprendi em casa, mas o que eu aprendi na minha casa
e isso é uma coisa que me assustou, uma grande parte da minha vida, é que meu pai e minha mãe nunca tiveram preconceito. A minha casa entrava sempre aberta, mas desde o congadeiro, ou de quem fosse do terreiro, ou de quem fosse branco, quem fosse negro, quem fosse pobre, fosse rico, todo mundo sentava à mesa. E isso foi muito importante. E as cosmologias que eu aprendi, meu avô, lá em Três Capões, ele tinha uma farmácia. A minha avó era a farmácia dele e do Sudário. Depois o Sudário veio para cá, lembra do Sudário? Demais. Que era compadre do meu pai. E aí depois meu avô ficou lá e a minha avó era ministra da Eucaristia. Então eu vivi nesse ambiente de uma farmácia. Costumo dizer, porque ele tinha uma farmácia, era a farmácia que tinha lá nos Três Capões, e a minha avó era ministra da Eucaristia. Você pensa, né? Ela para mim, a presença dela, que eu me lembro dela, era como uma sacerdote, uma sacerdotisa, né? Da minha avó. E o meu pai e o meu avô, obviamente, curando as pessoas, muito com remédio tradicional, mas muito também com a sabedoria popular, né? Com ervas. Mas tinha uma farmácia, ele era farmacêutico. Então, esse ambiente que eu cresci, naturalmente, chegava gente doente de um lado, doente do outro. Né? Então, desde pequenininho, eu achava aquilo muito estranho. Muito estranho no sentido de, nossa, assim, até gente doente e a fé. Doença e fé tem uma conexão muito grande, né? Quando a gente fica doente, a gente corre para Deus ainda mais, né? Mas depois vem para São Gotardo as congadas, o povo negro, a origem da família da minha mãe, cigana, que é extremamente ligada às cosmologias. Eu acho que esse celeiro de situações e o fato de eu ter aprendido e ter ido para a igreja me ajudou demais, porque eu vivi numa época na igreja, João Paulo II, e com a teologia da libertação. Então, a minha grande escola, o Padre Ivan, que foi quem foi meu chefe, o Padre Ferreira, depois o Padre Ivan, é um grande teólogo da teologia da libertação. Então, me ensinou que tem mais valor a pessoa humana, o pobre, aquele que precisa, é o primeiro a ser escolhido por Deus. Isso nunca saiu da minha mão. Você acredita que eu falo antes de comer, do almoço eu falo ainda, e lá na secretaria eu falo, o povo quase, eu acho engraçado que eu falo isso, e eu falo assim, aprenda a responder. Senhor, dai pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão. Que a gente falava todos os dias antes de comer na igreja, no seminário e aqui também. E aí eu falo com o pessoal, falo assim, gente, responde, e eu ensino para eles, porque olha a grandeza disso, Senhor, dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Quem pensa nisso e pensa que a justiça social tem que acontecer, que todos somos iguais e que os pobres têm valor, aliás, tem uma música nisso, que os pobres têm valor, isso gerou o que eu sou. Não tem de forma inequívoca. Quando eu te falo que você volta na igreja, nos terreiros, ou tudo isso, eu estou entendendo a pessoa humana por detrás disso e que ela precisa de justiça. Ou quando eu vejo que nós estamos um povo que é preconceituoso porque nós temos um jeito de falar que é incomum ou que é nosso, está aí profundamente. Não, nós somos isso porque nós somos pessoas humanas e que nossa história fez com que a gente fosse isso. Então, aprender o processo histórico na vida e tudo isso que eu vivi aqui em São Gotardo, que eu vivi na minha formação, que eu aprendi, eu uso isso cotidianamente na minha vida, tanto que gerou Arte, Cultura e Fé, que é a base da minha vida, é a cultura entendendo a arte e o seu desdobramento na sociedade a partir de uma fé. E que fé? A fé que cada um tem no seu âmbito pessoal e que se transfere para os cultos, que são os momentos de encontro comunitário, de ligação com Deus. O que tem de errado disso, seja dessa ou daquela que outra? É importante, Hudson, destacar nisso a ética. Mas aí a ética, ela deve estar presente para passar todas as religiões, todos os momentos da nossa vida, porque a Igreja Católica é capaz de fazer muito mal, como já fez. Assim como o terreiro é capaz de fazer mal, como já fez. Assim como os povos evangélicos podem fazer mal, como já fez. Vocês estão me entendendo? Então, assim, porque a grande questão é que tudo isso é gerenciado
por pessoas humanas. Exatamente. E o humano é tateando. Nós estamos aprendendo ainda. E errar é natural da humanidade. Então, como é que eu posso fazer um julgamento de achar que esse ou aquele ou aquela pessoa é maior, que se eu não conheço o coração dela, se eu não, e eu sabendo da história de todos os erros que nós cometemos e vamos cometer? Porque aqui nós ainda não chegamos no nível da santidade. Então, tudo isso me fez ver a vida de uma forma que é muito o que eu sou hoje. E aí, Hudson, uma coisa que eu escuto muito, assim, o Roger, né, uma pessoa muito querida na minha vida, ele fala assim, para vocês entenderem o que o secretário está fazendo, vocês têm que analisar o que ele pensa e a história dele. Porque é incomum a formação que ele teve, as confluências que trouxeram na minha vida, porque você já imaginou a improbabilidade de sair dos Três Capões e ser secretário de Estado? Eu fico olhando para a minha história, e tem 52 anos só, né? Eu fico olhando assim e falando assim, meu Deus do céu, mas em que momento esse negócio chegou? Ou onde que eu já passei? Ou as coisas que, assim, e chegar em secretário de Estado, fica assim, meu Deus, que improbabilidade. E o que virá ainda? Mas, Leônidas, interessante, eu acho que certas coisas têm uma relação, eu sempre fico pensando nessa coisa, assim. Ontem foi inaugurado, nós estamos hoje, é dia 24 de dezembro, né? Ontem foi inaugurado o CIARTE em São Gotardo, né? Que é um centro de arte e economia, não é isso? Uhum. E eu fiquei muito emocionado quando você falou do Zezé Eugênio, do Jornal daqui, que é um irmão para mim, né? Claro, uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu acho, assim. Que a gente eu achei, ele não está lá, eu achei... ele não está na cidade, né? Aí, o Zezé criou naquela época, eu ajudei, mas assim, de forma, né? Porque realmente ele era o secretário de Cultura na época, né? Ele criou o Cinearte. Eu me lembro muito bem de uma vinheta desse Cinearte, Leônidas, que era comédia. Assim, que a gente não tinha efeito nenhum, a gente acendeu um cigarro e jogou uma fumaça, assim. Enfiou uma fumaça. Que massa. Eram umas coisas que inexplicáveis que a gente fazia. Mas você mesmo disse, te influenciou, não é isso? Assim, a sua criatividade, assim, abrir o seu pensamento. O Zezé trouxe filme filme clássico para ali, Buñuel, Pink Floyd, The Wall, né? Pink Floyd eu vi a primeira vez na minha vida que eu vi. Sem legenda, eu me lembro do Zezé trazer, depois que arrumou a legenda, logo quando o filme saiu, né? Foi. E só para fechar meu raciocínio, eu vejo assim... E aqui tinha muita cultura, né? Que geração bonita, né, Hudson? Exatamente. Transformadora, assim. São Gotardo deve muito a vocês. Deve muito a vocês. Pela história de construção e resistência. Porque e outra coisa, com muita batalha. Eu te falo que talvez o problema hoje de São Gotardo seja não ter uma militância cultural como tinha naquela época, da qual eu me coloco. Apesar de ser um pouco mais de uma geração, mas eu usufruí da militância cultural que vocês fizeram, que vocês conquistaram. Aí é a importância, né? Você imagina, vocês criaram um secretário de Estado. Claro. Claro. Se você for observar na lógica da história, vocês criaram um secretário de Estado, gente. Porque isso que eu estou te dizendo, de certa forma, eu sinto o Prédio Amarelo, por exemplo, Casa de Cultura Dom José Lima, Museu Jaime Rezende. Estamos valorizando essas pessoas. O Dom José Lima, um grande empreendedor, né? Colégio Pio X, perdão. As obras sociais. As obras sociais, tantas coisas que ele fez, né? O senhor Jaime Rezende, com a sua criatividade, né? Guardou a memória de São Gotardo no museu, fazia aqueles carros incríveis, aquele bom humor, aquele senhor tão mineiro realmente. Eu acho que foi realmente um embrião para você pensar que a Pampulha, por exemplo, poderia ser um bem mundial, não é assim? E eu acho que isso é tão importante, essas raízes, até falando com você mais cedo, eu acho tão bonito isso, dos nomes, por exemplo. Você é de Três Capões, se tornou Senhora da Serra.
Eu adoro o nome, ele é tão sugestivo, tão maluco, né? Essa coisa de cerca velha, né? Sabe, cerca velha. Você já vê o livro, alguma coisa do Guimarães Rosa. Então, eu acho assim, essas raízes que eu queria trazer você de volta, sabe? Assim, que eu acho que isso é muito importante. E te agradecer também por esse empenho em valorizar o interior, a cultura no interior. Você anunciou ontem investimentos significativos para o Estado em termos de repasse cultural, e eu acho assim que eu que estou na militância, como diz você, a TV tem 31 ou 32 anos, não sei, só agora a gente vê chegar realmente o recurso no interior, a gente ser possível utilizar esse recurso para continuar o trabalho cultural, né, Leônidas? Eu sinto que sua mão, assim, tá nessa história, sabe? E ao mesmo tempo me sinto orgulhoso, porque é a minha raiz, é um companheiro, né? Sim. Eu acho como, assim, eu tenho orgulho de ter te ajudado, a gente ter um grupo que criou o museu, que fez a Casa de Cultura, e agora o SEARTE. Juntos. Né? Juntos, né? Você outro dia me mandou, eu dando entrevista lá, criando o museu. Exatamente. Isso é muito bacana, Hudson. E assim, eu vou te falar uma coisa, quando eu entrei na secretaria, 95%, 96% do recurso ficava na capital, na Regional Centro-Sul. Hoje, 62% já está para o interior, ou seja, passa mais do que a metade. Então, descentralizar é uma questão que eu sempre quis, porque eu sou daqui e ressinto que eu não tinha. Bom, hoje eu sei que é preciso. E o governador Romeu Zema? O governador Romeu Zema, ele é municipalista. O governador Romeu Zema, ele tem dificuldade de ver, inclusive, a capital. Assim. Ele gosta muito dos municípios e tem um carinho pela capital de Minas, mas a municipalidade é muito importante para ele. Então, é quase que uma meta. Aliás, é um projeto, né? Mais do que uma meta, que foi o Descentra Cultura, que é descentralizar os recursos e levar onde precisa. E agora, gente, 131 milhões aberto até fevereiro. Todo mestre do Congado, ontem eu vi o coisa, todo mestre do Congado pode fazer a inscrição para ganhar prêmios, bolsas. Todo que toca violão, que toca qualquer instrumento, que seja música ou que canta, pode fazer projeto. Os projetos da PNAB que foram apresentados aqui na prefeitura podem colocar. Eu ficaria muito feliz de ter um mundo grande de projetos de São Gotardo. O SEARTE, como é que você vê o SEARTE agora, o funcionamento desse centro? Eu acho que o SEARTE, nós precisamos de ter uma organização da sociedade civil para ajudar e o SEARTE funcionar como aquele espaço que traz as ações que são criadas, porque nós temos recurso para fomentar a arte e o SEARTE pode ser o lugar de apresentação dessas grandes manifestações que porventura sejam financiadas pelo Estado. Então, por isso que eu faço esse chamamento desse recurso que está agora, depois nós vamos abrir mais 120, depois mais 140 no ano que vem, ou seja, isso dá 400 milhões de reais, e para que a gente ocupe aquele espaço com arte. A arte nas suas mais variadas formas. Então, tanto lá como no Prédio Amarelo, mas mais lá, por ter um auditório, que ficou tão bonito, né? Um auditório, sala de exposição, que a gente possa ter continuamente ações culturais lá. Não só lá, como nas praças públicas, pela cidade, nos bairros, que é muito importante trazer as pessoas dos bairros para sentir que aquele espaço de arte pertence a eles. Então, é o momento agora de fazer projetos para captar os recursos para que a gente possa fazer. E eu queria muito, eu vou propor isso ao prefeito Sequita, que a gente traga uma sucursal do Cine Humberto Mauro, filmes que a gente possa fazer toda semana uma sessão, ou 2 vezes na semana, uma sessão de cinema lá, e de cinema nacional, internacional, um cinema de qualidade que não está vinculado muito ao comércio, mas que traz formação. Eu quero propor isso para ele, e isso vai vir pelo Estado sem custo nenhum. Então, é importante a gente... Eu estou esperando a visita do prefeito lá, e ele falou que vai, prefeito Sequita, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho belíssimo que a prefeita Denise fez. Não vamos esquecer, Hudson, que foi a prefeita Denise a primeira a criar a Secretaria de Cultura e Turismo de São Gotardo. Isso muda tudo.
É isso que dá condições de ter gestão, de ter recursos, de captar recursos. Ela criou e tem um apreço muito grande pela literatura, o Flissangot, essa requalificação das praças e da memória. Ontem eu olhava a igreja, a praça, a iluminação do Natal está tão bonita, a cruz iluminada, acho que de um simbolismo tão bacana. Então, a prefeita Denise, desde que eu entrei, ela assumiu, eu já estava, ela nunca deixou de estar em Belo Horizonte, buscando recursos, conversando, perguntando, pedindo orientação, e a gente construiu o CIART a duas mãos, a Prefeitura e o Estado. É uma entrega conjunta que, se a Prefeitura não quiser, não tem. Então, ontem eu falei com o prefeito Sequito, eu tenho certeza que ele vai continuar esse trabalho e expandir esse trabalho, porque, São Gotardo, a gente tem que fazer mais coisas aqui, né? E sempre mais. Aliás, afinal, é a cidade minha, né? Leônidas, eu sei que você está numa fase muito criativa da sua vida. Você lançou um livro agora, não é isso? Está aqui, Arte, Cultura e Fé. Você falou de 1 milhão de projetos aqui, de trabalhos que você está desenvolvendo. É um momento feliz da sua vida, pessoalmente? Você está satisfeito contigo mesmo? Eu estou extremamente feliz, sinceramente, assim. Eu acho que poucas vezes eu não fui feliz na vida, assim. Momentos que a gente deixa de ser feliz, eu nunca deixei. Mas tem momentos que você fica mais contido, né? Porque você passa por algumas questões, isso está inerente a todos nós. Mas o trabalho, para mim, é muito importante, é sinal de felicidade. Para tirar férias, Hudson, eu acho uma tortura. O meu ócio, eu acho, gente, o que eu vou fazer só? Nas férias só pensa em voltar para o trabalho? Assim, Leônidas, não? Que pensar em voltar para o trabalho, menino? Eu fico nas férias ligando e atormentando a vida de todo mundo, entendeu? O povo coloca plaquetinha quando sai da secretaria de férias. Tá aí, Luciana, que não deixa eu mentir. Tá lá de férias, eu tô assim, Luciana, assim, responde. Sei. Porque é da mesma linhagem, né? Também não gosta. Então, assim, eu amo trabalhar, gente. Eu amo trabalhar. Eu não vejo a vida sem trabalhar. E escrever é uma coisa que eu adoro. Eu adoro. Eu escrevo todo dia, Hudson. Eu vou começar a mandar para você. Eu tenho 2 colunas. Uma no jornal Tempo, de cada 15 dias, agora eu vou preparar o próximo. E no Fator toda semana, que é um jornal político e de informação muito importante que tem em Belo Horizonte. O Tempo é o maior portal do estado hoje. E eu faço reflexões sobre Minas Gerais. Vou começar a te mandar toda Leônidas, semana. Você é quantos? Eu adoro. Queria saber, assim, você ainda tem tempo para lecionar? Tenho. Aliás, agora, no mês passado, dei aula na Universidade de Milão, na Politécnica de Milão, e começo um trabalho com a Politécnica de Milão, que é uma escola muito importante da arte, né? Talvez que sai a mais importante do mundo, né? Encontro tempo, assim. É difícil ter tempo, mas eu ainda encontro tempo, porque escrever para mim é uma terapia, é como lavar a igreja, limpar a igreja, assim, a capela. Eu adoro colocar flor no vaso, eu adoro fazer presépio, eu adoro jogar água e mexer com o rodo. Isso são minhas coisas de terapia. E escrever tem acontecido comigo uma coisa agora que tem me dado extremamente felicidade, que é escrever. Assim, eu escrevo e me dá é como se eu tivesse tomado uma bênção, assim, me tira tudo da alma, sabe, assim, e me preenche de outras coisas, porque parece que eu estou tirando. Eu estou até pensando que será que está saindo um escritor? Porque eu tiro e eu me limpo, de certa forma, daquele assunto, e vem outro. E começa a florescer. Então, quanto mais eu boto, mais eu tenho. Então, eu acho que eu estou entrando numa fase agora que eu fiz uma meta. A cada 2 anos eu vou escrever um livro. E o outro eu já comecei, que são as Congadas de Minas.
Interessantíssimo. Esse livro, como é que foi a concepção? Esse livro é muito do pensamento que eu desenvolvi na minha tese de doutorado na Espanha, e eu faço uma análise da formação cultural do Brasil e passa por Minas Gerais. Assim, às vezes as pessoas pensam que eu estou falando de Minas Gerais, mas eu estou falando de uma formação da arte sacra brasileira que desemboca em Brasília com essas várias religiões e denominações, e, claro, tratando do estilo da arquitetura. Então, a arte, ela é um elemento, a cultura é outro elemento que abarca a arte e a fé, porque é indissociável o elemento cultural da fé, seja a fé na transcendência, seja a fé como transcendência do teatro. É uma forma de crer, de crença. O artista, ele crê, e isso é muito bonito, que o que ele faz é algo transcendente, e que é capaz de transcender as pessoas. Essa é a função da arte. Quando um artista toca um violão, ele está trazendo as pessoas para um outro espaço. Quando o padre celebra a missa, ele está levando ele para um outro lugar. Quando uma pintura evoca alguma situação, está transcendendo, está fazendo você... Olha o que aquela obra da Rosa, foi da Rosa mesmo? Rosa Kanayama. Da Rosa Kanayama, que é lá perto de Três Capões. Aquela paisagem é única. Você olha para lá, você está vendo que aquele está impregnado da sua essência. Você não lembra lá do Funchal? Você olha para aqui e fala assim, gente, isso aqui só tem aqui, isso está me dando está me mexendo aqui dentro do negócio, eu sou isso, essa terra sou eu. Então, eu costumo chamar os artistas de bruxos visionários, porque eles têm, os grandes artistas, a capacidade de ver o futuro. Isso aí está claro. Seja Michelangelo na Capela Sistina, seja quem inventou as cordas musicais, as notas, que foi o Guido d'Arezzo, um monge, seja quem... É um tipo de bruxaria porque vê o futuro. Você lembra? Vamos falar do nosso filme The Wall. Aquilo ali mostrou um futuro que, aquele momento ali, você imagina o impacto de um menino de 16 anos olhando para aquilo e vendo aquele filme que hoje ainda é atual? Ou seja, daquela divisão do muro, das guerras, ou dessa Exatamente. Coisa totalmente da ditadura. Pasteurização do ser humano. Do ser humano. Ali, o que tinha? Não tinha celular. Não tinha nada daquilo, gente. Que só tinha telefone. Quem tinha telefone sem contar era rico. E aí, hoje, nós estamos ali pasteurizados totalmente, e o trem não viu. Você lembra quando Guerra das Estrelas saiu? Demais. E o design hoje que a gente usa vai dizer que não é. Olha aqui. Olha essa parafernália que você tem aqui. Se isso não parece Guerra nas Estrelas. O artista vê o futuro, gente. Está claro, essa é a grandeza da arte. Ele é capaz de ver o futuro e traduzir esse futuro para um presente. E com isso, ele faz a humanidade andar. É a mesma coisa da ciência. Por isso que tem que valorizar a arte como uma das grandes coisas da humanidade, do ser humano. A ciência, ela faz pela técnica. O artista, ele faz pela intuição. E o que é melhor ou maior? A técnica ou a intuição? Se a intuição é aquela coisa que vem da gente, a intuição significa Deus, o divino dentro da gente, e capaz de abstrair a realidade de uma coisa não plausível e mostrar intuitivamente que ela existe. Ou a ciência prova simplesmente o que a intuição mostra. A intuição é o que faz a gente chegar onde que a gente está chegando, ou que a gente ser feliz na vida, é que seguir a sua intuição, o seu caminho. Eu tenho uma coisa que talvez aí você está falando da minha trajetória, porque se existe um trem que eu respeito, é a minha intuição. Se ela me falar... sabe aquela musiquinha da Bossa Nova que fala assim, mas se por acaso chover, aí eu não vou. Aquela música é um mantra para mim. Se por acaso chover, eu não vou. Ou seja, se a minha intuição não pedir, eu não vou. Ou eu peço demissão, como eu já pedi. Leônidas,
nossa conversa, eu sempre achei interessante, assim, que sempre fiz essas entrevistas, né, assim, de jornalismo com você, mas a gente sempre teve um segundo tempo ali em que a gente falava realmente do ser humano, da filosofia, o lero-lero, não é verdade? E eu aprendi uma coisa muito bacana que eu acho, assim, que a princípio eu achava que artista, numa banda, era o vocalista ou o guitarrista. Depois eu fui perceber que o baixista é tão artista quanto o vocalista. Sim. E que o técnico de som também é um senhor artista. É verdade. Não é verdade? Então, assim, eu acho que a arte, parece que para mim, a minha visão da arte, ela mudou muito, assim, nesse ponto, que a gente percebe que todo ser humano é um artista, de certa forma, assim, né? E isso é uma coisa universal, realmente, assim. E dentro dessa conversa que você está dizendo, isso me toca muito, assim, essa coisa de valorizar essas políticas, assim, que eu acho que quando a gente pensa uma política que vai valorizar um congadeiro, não é verdade? Que é uma pessoa assim, que a gente sabe que geralmente é extremamente simples, Sim. né? Que é um trabalhador ali do Esquecido. dia a dia, esquecido. Eu fico muito orgulhoso com essas políticas assim, que vão mostrar o artista, né? Um técnico de som, um iluminador, não é verdade? Ali um road, né? Isso saindo da gente assim, que é mineiro, sabe? A gente fica, mais uma vez, me orgulho disso. Né, Leônidas? E a erudição? Eu reflito nas suas palavras, e você é um artista, Hudson. Obviamente, o que você faz Obrigado. a sua vida inteira com o audiovisual, aliás, é das mais potentes artes que nós temos na atualidade, é o audiovisual. E você ainda é pioneiro aqui na região. Mas nós temos que aprender uma coisa muito fundamental, eu ando falando dessa palavra fundamental demais, mas a vida é dividida, a arte é dividida em duas vertentes, em várias, mas duas principais, que é o erudito e o popular. E temos mania histórica, secular, de achar que o erudito é que tem poder. E a erudição trouxe muitas mazelas para a humanidade. Vou começar dizendo, por exemplo, um dos mais paradigmáticos, talvez, da história recente, de 200 anos. Van Gogh. Van Gogh foi disruptivo de mostrar um novo mundo expressionista intuitivo. A academia arrasou com ele, que é na sua época. Na sua época. Porque ele não foi aceito porque a erudição. Jesus Cristo foi extremamente disruptivo. A academia religiosa não o aceitou. E aí vem. Porque as pessoas estão acostumadas com aquilo que elas sabem e têm dificuldade de aceitar a diferença ou a disrupção. Então, a erudição, ela não pode ser maior do que o popular. Em Minas Gerais, quando eu me encontro com as cidades históricas, e eu tenho muito carinho pelas cidades históricas, foi um termo cunhado pelos modernistas de São Paulo, que são esse termo cidades históricas, mas eu sempre reflito com eles. Vocês são o barroco. E os 830 municípios que não são da Associação das Cidades Históricas, o que a gente é? Não tem história, né? Não tem. Isso é grave. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, falei assim, é uma pessoa importante? Falei assim, não vou te citar o nome, porque a resposta foi até assustadoramente vergonhosa para ela. Falei assim, sua cidade tem história? Eu falei assim, não. Eu falei assim, meu caro, pois é. Olha o que a mazela, o que a tristeza da erudição faz com o popular. E aí, falaram que as congadas, falaram que o que é popular, que a viola, ou que a música caipira, não tem valor. Ou que o nosso dialético é errado, o nosso dialeto é errado, não tem valor. É a erudição. É porque tem gente, Hudson, que se acha dono da história, dono do saber, e só ele que sabe. Isso é uma das grandes pobrezas
que tem na vida e perpassa tudo, da religião até a arte, a cultura, a academia. Olha o distanciamento que estão as nossas universidades da realidade. São universos totalmente paralelos. O mundo está caminhando para cá em determinadas universidades, o outro está caminhando para cá. É um distanciamento do real, do mundo real, um absurdo, um abismo entre a universidade e coisa. É a academia, a erudição, achar que o conhecimento... Aí é um empobrecimento do mundo total. Aí realmente... gente, assim, aí não tem jeito. Porque aí nós vamos... Não tem caminho. Nós vamos para as trevas. Porque num mundo tão vasto que nós vivemos, como é que a gente vai curar, curadoria no sentido da arte, o que é bom, o que é ruim? É muito difícil. O que é verdadeiro, o que é arte, o que não é arte. Então, assim, esse olhar ampliado é a forma da cultura, né? A cultura. E hoje eu nem falo na cultura, não falo nas culturas. Olha o tanto de culturas que nós temos em São Gotardo. As culturas congadeiras, as culturas queijeiras, as culturas da doçaria, as culturas que formam as nossas religiões, as culturas que nós temos cotidianamente presente na vida da cidade, oriundas de outros povos, são culturas que formam a cultura da cidade. Então, culturas que formam a cultura do país. Então, a identidade é complexa. Ottaviani, um pensador mexicano, fala que ele chama o Brasil de plural, né? E a pluralidade é muito complexa, mas, porém, não caótico. É na pluralidade que existe ou que tem-se a ideia de uma identidade nacional. Para mim é muito simples. Eu vejo isso com muita clareza. Quando eu falo isso, às vezes, em alguma palestra, o povo diz, mas como pode ser plural, essa pluralidade, esse esfacelamento, ser o sinal de coesão na pluralidade? Porque assim é. O universo é assim, de certa forma, né? Uai, isso é um monte de coisa. Uai, isso aqui é um pensamento comum. Todos os pensamentos coesos levaram a ditaduras, levaram a empobrecimento social, levaram a guerras. É o fundamentalismo de que achar que eu estou certo é que eu ignoro o outro. As guerras que nós temos acontecendo no mundo no momento atual, todas elas são oriundas de pensamentos extremos, de achar que a sua verdade ela é melhor do que a outra e você deve dominar o outro para pensar igual a você. Isso o Oriente Médio está lotado disso. Lotado, absolutamente lotado. E nós temos uma tendência mundial agora de polarizar, ou seja, essa polarização é simplesmente crer que a minha verdade é diferente da sua. Não, ela é melhor do que a sua. Meu amigo, Natal agora, ainda bem que nós estamos um pouco mais calmos, mas o Natal vira um momento de guerra dentro de casa, porque cada um tem a sua ideologia política e acha que ela está certa. Gente, eu tenho uma frase assim que eu vou nos lugares e falo assim: que diferença faz? O respeito é que faz a diferença. O resto não tem diferença. Verdade. Então, temos que ter mais humanidade. Também tem uma frase comigo, sabe, Leônidas, que eu acho interessante. Eu acho que a gente é dono de si mesmo quando a gente é dono da ignorância da gente, não é verdade? É verdade. Quando você conhece a sua ignorância, seus limites, né? Então, aí você... A humildade, né? A humildade, a humildade, você traduz isso aí numa outra palavra, que é a humildade. A humildade é a gente saber que a gente não sabe tudo. Eu luto contra isso o dia inteirinho. Quando a gente consegue realmente ver que a gente tem uma ignorância, é preciso ser sábio em relação àquilo que você falou. Mas eu vou te falar uma coisa pessoal minha de estar nesse lugar agora e nos lugares que eu passei, que é o rococó. O rococó, você tem que tomar muito cuidado com o rococó. O rococó te cega. Sei. Te faz vaidoso, te faz fugir da realidade, sabe? Te faz ser mal educado, chamar os outros e o mundo de patéticos, né, Luciano? Mas é uma luta cotidiana. Leônidas, é com muito pesar que eu fecho nosso bate-papo, nosso lero-lero. Acho que é apenas mais um, né?
Acho que durante nossa história nós tivemos diversos. Talvez isso a gente tenha gravado com mais câmeras só, né, Leônidas? Estou gostando de ver. Esse GTV tá muito linda, muito bom, muito bom. Muito futurista. E vou te contar uma coisa, Leônidas, eu te agradeço demais essa vinda aqui, tirar um prazinho seu, né? Hoje é dia 24 de dezembro, assim, para você, com a sua agenda que a gente conversou aqui, é possível as pessoas verem que o seu tempo não tá brincadeira, era preciso ter 4 braços, né, Leônidas? Assim, uns 2 Leônidas, um sósia, como você falou, né, para você tomar conta daquilo que você quer fazer. Mas muito obrigado por ter vindo mesmo, te receber aqui como esse grande profissional e como esse amigo, essa pessoa incrível que realmente nos inspira. Obrigado, Hudson, e digo a mesma coisa. Secretaria, o governo de Minas está aberto aí para você, meu coração, como sempre esteve, a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua resiliência, e desejo um Feliz Natal para você, sua família e todos os sangotardenses que são nascidos aqui, os que não são, todos São Gotardos somos. E agradecer e dizer que eu estou sempre aí à disposição sua. Todo dia que você chamar, aqui estarei com o maior prazer, a maior alegria, porque aqui eu me sinto que eu estou na minha casa. E eu me sinto muito à vontade para falar claramente o que eu sou, porque ainda tem uma coisa importante, Hudson, que o povo pode conferir, né? Porque a gente, às vezes, pode criar, falar outra coisa, mas falar na sua terra e com muita tranquilidade do que eu sou, todo mundo pode conferir. Então, tem um valor maior do que todos, porque tem uma comunidade que conhece, uma comunidade que pode validar, uma comunidade que pode questionar, uma comunidade que pode falar assim, não é bem assim. E é a própria dialética existente. Mas falar aqui com você... E eu te agradeço muito por estar acompanhando a minha história, e eu também acompanho a sua, e as nossas histórias, que são o bonito da vida. E eu acho que nós estamos, cada um à sua forma, e todos nós deixando legados para a história, legados para a nossa cidade, que é o fundo do nosso coração. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Conversei aqui com um cidadão do mundo de Três Capões. Amém. Obrigado, meu querido. Obrigado, você também, Leônidas. Bom, e a gente encerra mais um Lero Lero. Muito obrigado pela audiência. Lero, 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 lero.